Graça e a paz a todos. Eu venho de Santo André, como o irmão já disse. Eu trago a saudação da igreja em Santo André, aos irmãos aqui em Salvador. Eles me recomendaram abraço e ósculo santo a todos. Os irmãos declaram o amor e a unidade a todos que em todo lugar levantam mãos santas em nome de Jesus. Esse último final de semana eu também estive no norte do Paraná, e ali haviam obreiros de diversas localidades que também enviam a saudação aos irmãos aqui. Curitiba, Londrina, Paranaguá, Apucarana, diversas outras cidades da região do Paraná enviam um abraço fraterno a todos vocês. Nós tivemos o propósito de compartilhar com vocês acerca de apologia. Esses dias nós vamos conversar sobre esse elemento tão caro à igreja cristã e que tem sido negligenciado. Por um lado tem havido um despertamento em alguns grupos, de muitas pessoas, mas na totalidade da igreja tem havido uma negligência, tem havido uma omissão em relação a isso. A apologia é uma palavra que significa uma defesa oral de uma acusação. Nós podemos imaginar a função de um apologista como a de um advogado. Eu já trabalhei no Tribunal do Júri, lá no Poder Judiciário de São Paulo, e ali eu vi a ação dos advogados. Chegava o promotor e fazia uma acusação. Essa pessoa é acusada de tal e tal crime. E o advogado vinha trazer a sua argumentação de maneira lógica, coerente, para mostrar que aquele acusador estava errado. Aquela acusação não procedia. Aquela acusação estava equivocada. Nós muitas vezes associamos apologética tão somente com combate às heresias, formulação de doutrinas, de dogmas, de ortodoxias. Mas a apologética não é só isso. A apologética é um testemunho. A apologética trata da fé, trata da palavra de Deus sendo acusada, sendo ameaçada. Então, nesses dias, vamos ter isso em nossos corações. Apologia é testemunho. Apologia é pregação da palavra. A apologia é anúncio do reino de Deus. Amém? Nós temos diversos exemplos na palavra de Deus que nos falam sobre a apologia. Nós temos os exemplos dos apóstolos, que faziam uma defesa da fé, uma argumentação. Pedro, naquele dia de Pentecostes, não argumentou com o povo ali judeu, não mostrou para eles que aquela acusação feita contra Cristo não procedia, porque ele é de fato o Messias. Houve uma defesa da fé por parte do apóstolo naquele momento. A gente não vai aqui fazer nenhum treinamento apologético, não vamos tratar de questões pontuais, de questões que são suscitadas. Isso demandaria bastante tempo. E como tudo que envolve a vida do cristão, fazer apologia é um processo para a vida toda. O estar capacitado para a resposta apologética é um esforço continuado. Certa vez um irmão perguntou para o Atmani. O Atmani foi um cristão que serviu na China, é um testemunho fantástico, servo de Deus extraordinário. E um irmão jovem perguntou para o Atmani: irmão Ni, quanto tempo leva para preparar uma mensagem?
A Eloni pensou com sua cabeça e falou: uns 20 anos. É o esforço de uma vida, né? A nossa vida diante de Deus. Nossa vida é dele. Ele comprou, pertence a ele. Então a gente não vai aqui tratar de questões técnicas, não vamos falar dos tipos de apologia evidencialista, pressuposicional, filosófica, científica, clássica. Não é do nosso propósito falar sobre isso. Nosso propósito é despertar nossas vidas, nossos corações para isso que é uma exortação bíblica. Nós vamos ver o conceito bíblico de apologia, nós vamos ver que há uma tradição na igreja cristã desde os primórdios que trata da defesa da nossa fé. E também vamos ver a relevância da nossa realidade hoje, diante da sociedade e diante mesmo dos nossos irmãos, que nós temos tido questões suscitadas dentre as fileiras evangélicas. Tem se levantado vozes que têm ameaçado a fé de dentro das fileiras evangélicas. E a resposta para essas pessoas só pode vir apologética, uma defesa da fé. Os irmãos compreendem a diferença, nós não estamos defendendo Deus. Deus não precisa ser defendido, estamos defendendo a fé. O professor Carlos citou Judas, a epístola de Judas. Nós somos instados a batalhar pela fé. Se temos que batalhar pela fé, é porque há um conflito, há uma luta que ameaça essa fé. Então temos que batalhar em favor dessa fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. À medida em que a gente se interessa pela questão apologética e começa a pesquisar, e começa a procurar, começa a ver na internet, a internet serve para tudo, né? Google virou nosso socorro, né? Nem sou eu sem o Google. A gente vai encontrar ali muitos blogs, muitos sites que abordam essa questão. Mas nem todos estão fundamentados, ou melhor, bem direcionados segundo as instruções das Escrituras. Alguns são muito intelectuais, outros são muito belicosos, são agressivos. Isso não convém ao cristão, de modo algum. Então nós vamos permitir que a Bíblia nos esclareça o que a palavra diz sobre a prática da apologia. Nós vamos ler aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. O que o Espírito Santo nos fala? O Espírito Santo nos diz. Se os irmãos me permitem, eu quero dar um testemunho do lugar da Bíblia na minha vida. Eu sei que esse testemunho vai conferir com o testemunho de cada um, porque a Bíblia tem um lugar especial. Então, para tudo que a gente faz, para tudo que a gente conversa, para isso que nós estamos compartilhando aqui, o nosso pressuposto fundamental parte do texto bíblico, parte das Escrituras. É o nosso gabarito, é o nosso filtro, é aquilo que nos direciona, aquilo que nos coloca na linha reta, é a palavra do Senhor. E a Bíblia para mim foi um instrumento que o Senhor usou para resgatar a minha vida. Quando eu escuto os irmãos falando de pai na fé, uma mãe na fé, alguém que o conduziu ao Senhor, a palavra, eu sinto por não ter tido isso. Mas o Senhor me pegou de outra forma. Num momento da minha vida em que a vida já não fazia sentido e não havia perspectiva. Os jovens padecem disso também. Eu era jovem e padecia
eu senti um desejo incontrolável por comprar uma Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia. Eu tinha que comprar uma Bíblia. Eu saí e falei, tem que comprar uma Bíblia. Então, no primeiro lugar que eu vendi a Bíblia, era uma paróquia católica. A minha primeira Bíblia foi uma edição pastoral. Eu peguei a Bíblia. Eu tenho um hábito de pegar os livros e ir folheando do fim para o começo. Eu abri ali em Apocalipse 22 e cheguei nesse texto aqui. Apocalipse 22, 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Isso falou tão forte comigo que eu abri minha carteira, estava cheio de santinhos, a minha tia dá, a avó dá, e eu me desfiz daquilo imediatamente. E a partir dali, não deixei de ler a Bíblia, não pude mais deixar, tive que procurar a igreja, tinha que congregar, tinha que estar com cristãos. Eu que era um sujeito antissocial, não gostava de contato. Eu vivi de maneira tal que eu não podia viver sem esse contato. Eu tinha que estar entre irmãos. A Bíblia mudou a minha vida. A palavra do Senhor me direcionou. Amém. Eu tinha a mente cheia de esoterismo, desde muito rapazinho. Comecei na adolescência, comecei a frequentar meios esotéricos. Essas doutrinas terríveis imprimiram a mente das pessoas. E eu lia a Bíblia, aquilo eu confrontava com aquelas ideias, aquelas mentiras. E a Bíblia foi me limpando. Houve um momento de muita agonia nesse princípio da fé. Porque eu li a Bíblia entrava em conflito com aquelas coisas que estavam na minha mente, e aquilo falava, não é isso, não é isso. E eu clamei ao Senhor que eu queria a verdade do Senhor. Nenhuma outra coisa além da verdade do Senhor. E eu não sou de lembrar de sonhos, e nessa noite eu tive um sonho. Estava num lugar escuro, homens usavam capas, capuz. Eu lembro até dos rostos, das feições. E havia uma alcova. Você não sabe o que é uma alcova? É um espaço na parede, um buraco para dentro da parede, muito escuro. E eu sabia que o diabo estava ali. E aquelas pessoas de capa falavam: é a ele que você tem que ir. É ele que te quer, você pertence a ele. E no sonho eu lembrava de passagens das Escrituras e comecei a clamar pelo Senhor. É uma agonia que não dá para descrever. E clamando ao Senhor naquele sonho, dizendo: eu não quero isso, eu quero o Senhor. Eu despertei. E quando eu despertei, tinha uma pomba no quarto. E naquele tumulto do sonho, eu falei: como essa pomba entrou aqui nesse quarto? A pomba voou pela porta, eu fui atrás para colocar o bichinho para fora. E só a hora que eu saí, eu entendi. O Espírito do Senhor havia me limpado daquelas coisas. A palavra do Senhor havia me limpado. Então minha mente ficou livre, graças a Deus. Ficou livre para crer no Senhor e viver no Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o texto, irmãos. 1 Pedro 3.
Vamos ler a partir do verso 14. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Nessa epístola, Pedro nos traz instruções acerca das boas novas de Cristo. Pedro exalta a sublimidade da palavra de Deus. Pedro exorta pastoralmente a que tenhamos um bom proceder diante daqueles que nos ofendem, nos maltratam. Pedro nos encoraja a mantermos uma postura digna para honrar o Senhor, mesmo diante de aflições, mesmo diante de perseguições. Pedro nos exorta a mantermos uma atitude que honre ao nosso Senhor. E as perseguições, elas podem ser de diversas naturezas. Existe a perseguição física, existiu e ainda existe. Ainda há poucos dias houve o assassínio de muitos cristãos na Nigéria, se não me engano, foi o mais recente. Mas parece que Pedro aqui está falando também de outros tipos de perseguição, perseguições de cunho moral e de cunho intelectual. E esse trecho parece que está nos exortando a isso, a estarmos preparados a sofrer essas acusações e perseguições de cunho moral e intelectual, e preparados a responder quando questionados, indagados, pressionados acerca da nossa fé. Vamos ler outra vez, a partir do verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes de tudo, santificai ao Senhor, separai ao Senhor Deus em os nossos corações. O que significa? Significa a rendição absoluta ao senhorio do Senhor. Não dá para servir meus senhores, Cristo mesmo nos disse. E então ele diz: e estai preparados. É uma exortação: estai preparados para responder com mansidão e temor. Esse responder, preparados para responder, essa é a palavra apologia no original. Estai preparados para fazer a apologia, para fazer a defesa diante de qualquer acusação. Estai preparados para isso. Isso tem que ser feito com mansidão e temor. Essa palavra mansidão, ela remete a gentileza, humildade, bondade de espírito e temor. Essa palavra phobos, temor, é a mesma usada na tradução grega do Antigo Testamento, que fala do princípio da sabedoria. Qual é o princípio da sabedoria? Está lá em Provérbios. Temor ao Senhor. Então nós temos que saber fazer apologia com gentileza, humildade, bondade e com temor a Deus.
a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, a razão da nossa fé. Essa razão é palavra dita, falada, argumentada, vem de logos, é o logon. Então, fazer a apologia com mansidão, com gentileza, com humildade, com temor a Deus, a qualquer que nos instar, pressionar, acusar, perguntar a razão da nossa fé. Temos que ser capazes de responder a isso. Ser capazes de elaborar uma resposta de maneira tal que haja coerência. É isso que o texto aqui está nos dizendo, está nos remetendo a fazer, ter esse cuidado. Ou seja, a apologia não é combate físico, não é também um combate verbal, nosso combate é espiritual. Mas diante das pessoas, nós temos que agir dessa maneira aqui, com mansidão e temor. Existem homens na televisão que fazem uma certa apologia, defendem a nossa fé, mas de que maneira tem sido feito isso? Usando palavras de baixo calão. Não é isso que o texto está nos dizendo, não é isso que a Bíblia está nos dizendo para fazer. Se nós fizermos apologia de maneira assim, agressiva, nós não estamos defendendo a fé, estamos defendendo nosso ego, estamos defendendo nossa personalidade, estamos promovendo um culto da personalidade. Então, sempre que falarmos em defesa da fé, é uma defesa mansa da fé, calma, serena, pela graça de Deus, claro, sempre. Não há como fazer qualquer coisa para o Senhor sem a serenidade que vem pela ação do Espírito Santo. E essa palavra apologia, ela está presente em outros trechos das Escrituras. Vamos conferir alguns outros para que a palavra confirme. 1 Coríntios 9. Perdão, Timóteo. Primeira epístola de Timóteo, que foi o texto que o irmão citou aqui. Capítulo 4. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Uma perseverança na instrução do Senhor, uma perseverança na instrução que vem de Deus, de maneira tal que a salvação habite em nós e transborde ao outro. Agora, na segunda epístola a Timóteo, no mesmo capítulo 4, e no mesmo verso 16, 2 Timóteo 4,16, Paulo dizendo para Timóteo, ninguém me assistiu na minha primeira apologia, defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me. O Senhor sempre nos assiste e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Percebe, irmãos? A apologia que Paulo diz aqui que fez, na minha primeira apologia, todos me desampararam, mas o Senhor me assistiu para que por mim fosse cumprida a pregação. Fazer a defesa da fé é pregar a palavra. É a palavra, nós estamos defendendo a palavra que nos traz a fé, que nos sustenta a fé. Por isso que a apologia é testemunho para o Senhor. Um outro texto em
Colossenses 4. Versos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Andai com sabedoria. Mais uma vez um imperativo. Andai. A ordem. Andai com sabedoria. Sabedoria, aqui é a palavra Sofia. Do grego Sofia, que indica conhecimento, saber, sabedoria. Então há uma filosofia boa, aquela que parte de Deus. Nós temos que andar com ela para com os que estão de fora. Temos que ser cristãos entre os irmãos, cristãos para com os de fora. Essa sabedoria nos ajuda a convivermos com aqueles que ainda não obedecem à fé, talvez também não obedecer. Remindo o tempo, quer dizer, aproveitando qualquer oportunidade, não deixando passar nenhuma ocasião. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Essa palavra responder não é a palavra apologia do grego, é uma outra palavra, mas é quase um sinônimo, porque ela também se remete a uma situação forense, responder a uma acusação, como um advogado que faz a defesa. Então, mais uma vez aqui, a palavra nos insta a sermos capazes de fazer a defesa da nossa fé, sempre que instados a isso. E essas epístolas, elas são epístolas gerais, elas não são cartas que Paulo escreveu, ou que Pedro escreveu, no primeiro texto que nós lemos, especificamente para obreiros, especificamente para aqueles ministérios ordenados. Elas são cartas para todos, homens e mulheres que servem ao Senhor. Cada um de nós tem dentro de si o selo do Espírito Santo. Para cada um de nós é que a palavra nos insta a fazermos isso. É uma incumbência geral, uma incumbência que cabe a cada um de nós. A capacitação parte do Senhor para isso. Eu sei que existe dentro dessa incumbência geral, uma incumbência específica. Eu sei que existem e vão existir homens e mulheres que vão ser especialmente preparados pelo Senhor para isso. Mas a palavra diz que todos nós temos que estar preparados para responder quando instados a isso. Qual a razão da tua esperança? Por que você crê nisso? Os crentes são isso. Os crentes são aquilo. Nós temos que ter a capacidade, temos que estar preparados para responder a isso. Todos nós. Todos nós. E não há, irmãos e irmãs, não há simplicidade que impeça o agir do Espírito Santo. Mas, irmão, eu não sei nem ler. E daí? Na história da igreja, houve um momento, logo ali na Reforma Protestante, no século XVI, surgiu um grupo reformado, chamados Reformadores Radicais, e um dos líderes desse grupo era Menno Simons, que deu origem à Igreja Menonita. Eu não sei se existe Igreja Menonita aqui na Bahia, não existe, existe mais no sul do Brasil. A Igreja Menonita por causa desse irmão chamado Menno Simons.
E esse irmão saiu pregando o Evangelho daquelas pessoas desprezadas, desamparadas, e ele foi um reformador mais radical dos reformadores, porque ele rompeu completamente com a relação com o Estado, não queria isso. E isso também daquelas pessoas, era um homem culto, e ele foi instruindo aquelas pessoas. Conta a história que a Inquisição pegou um desses homens. Ele estava sendo ali torturado e indagado por um frei. E o frei o indagava e ele respondia com a palavra. Por que isso? Ele respondia com o texto. Por que aquilo? Ele respondia com outro texto. Por que você não se dobra aqui diante de nós? Ele falou, porque Apocalipse me mostra que essa mulher lá no Sete Montes, entrada na besta, é Roma. Aí o frei falou para ele, você, um analfabeto, pode me estar respondendo dessa maneira? Eu que sou formado nisso, naquilo, naquele outro, retórica, gramática, filosofia, e você se atreve a ainda tentar interpretar o Apocalipse? Eu não me atrevo. Ele falou, se você conhecesse a Bíblia, você ia saber que ela está escrito que o Senhor ocultou essas coisas dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Aquele homem amava tanto a palavra do Senhor que ele a gravava, ele a fixava, ele a ouvia e guardava. Ele tinha trechos, porções enormes das Escrituras dentro de si. Ele podia responder à acusação, ele podia fazer a apologia, mesmo sendo um homem simples, sem acesso nem à leitura, ele foi capaz de responder, porque a paixão dele pela palavra superou as dificuldades. É aqui uma palavra para aqueles que têm o encargo do ensino. O amor também daqueles pastores pelo ensino capacitou aquele homem. O amor por ensinar, sem cansaço, sem desfalecer, ensinava, e dizia, aquelas pessoas assimilaram a palavra, e a palavra se incorporou à vida deles. Aleluia. Portanto, amados, o anti-intelectualismo não é bíblico, assim como o intelectualismo também não é. Quando aquela ciência, aquela sabedoria é soberba, tem uma autonomia em si, uma arrogância, isso não é bíblico. E o negar também a função do estudo também não é bíblico. O Senhor nos exorta a termos a capacidade racional. A nossa fé é tremenda, transcende qualquer coisa, porque ela vem de um Deus que transcende qualquer coisa. Mas ela pode ser, dentro dos limites da razão, ela pode ser colocada em palavras, ela pode ser descrita diante daqueles que nos impulsionam a tal. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Está escrito assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Essa palavra entendimento remete à mente, à capacidade de julgar, de discernir, de ponderar. Então, na malícia nós somos crianças, meninos, mas no entendimento não. A nossa mente tem que ser preparada, treinada, submetida ao Senhor. É uma conversão absoluta de tudo. Em Deuteronômio 6, é o famoso ouve Israel, o Shema Israel. O Senhor diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois,
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Coração, na cultura hebraica da época, remete à mente. Ali na cultura antiga, eles diziam que a mente era o coração, a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, olha o mandamento aqui: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de toda a tua razão, de todo o teu conhecimento. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso 30, o Senhor repete essa palavra, o Senhor Jesus repete essa palavra. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A palavra entendimento aqui é dianoia, mente. Outra vez aqui, mente, centro das habilidades intelectivas, da capacidade de pensar. Amarás o Senhor teu Deus também isso, por completo, por inteiro. Toda a composição da nossa antropologia tem que estar rendida ao Senhor, e aí inclui a mente. John Stott, que já partiu do Senhor esse ano, foi um grande servo de Deus. Ele dizia que ficava perplexo nesse entendimento que ele via comum entre as pessoas, de supõem que fé e razão são incompatíveis. Mas a Bíblia não coloca isso em oposição. Fé e razão não estão em oposição. Elas não são incompatíveis. Pelo contrário, as Escrituras nos colocam fé e razão juntas. O professor Carlos me mostrava aqui, me explicava os detalhes do logotipo aqui da Unicristã. E ali no centro ele me mostrou que tem um átomo, a figura de um átomo, representando a ciência, mas lá no meio tem uma Bíblia aberta, né? Dá para ver. Fé e razão. Não há por que ser incompatível isso. Doutor Adalto Lourenço é um cientista e é um irmão, como ele mesmo pode dizer, o irmão bíblico, viu? Eu treino tudo que a Bíblia diz. Ele fala que a Bíblia, corretamente interpretada, e a ciência devidamente estabelecida, jamais vão se contradizer. Não há contradição. Não há contradição entre fé e razão. A sociedade está tentando mostrar isso. O ateísmo quer dizer isso. Essa sociedade pós-cristã quer dizer isso. Que a fé é irracional. Está tentando nos alijar para a periferia da existência racional e intelectual. Mas isso não é verdade. Não há oposição alguma entre fé e razão. Nenhuma. Nós temos que ser intelectualmente engajados. Nosso engajamento também tem que estar no nosso intelecto, na nossa mente. Há que haver um discipulado da mente, irmãos. Há que haver. Quando você for ler alguma coisa, pensa nisso. Que nós temos que ser engajados intelectualmente para melhor servir o Senhor e para atender esse mandamento bíblico de ser preparado para responder, fazendo defesa da fé. Então, antes de ler um livro qualquer, uma ficção qualquer, considera a leitura da Bíblia.
antes de pensar em ler, mesmo livros cristãos, meu irmão Carlos, leia a Bíblia antes, conheça a Bíblia, para ser capaz de discernir o que o autor está dizendo. Eu sempre peço isso para os irmãos, discípulo, o que qualquer um fala, o que eu estou falando, tem que ter um discernimento bíblico. Isso é engajamento intelectual, é ser capaz de ouvir, e considerar e ponderar e lembrar das Escrituras e saber, opa, peraí, isso aqui não encaixa, não está encaixando, não serve. Um irmão chamado Richard Baxter, ele disse o seguinte: rejeitar o estudo sob o pretexto da suficiência do Espírito é rejeitar a própria Escritura. Rejeitar o estudo sob o pretexto da suficiência do Espírito é rejeitar a própria Escritura. E nós vamos ver por quê. Vamos primeiro ler um texto aqui em Romanos 12. Rogo-vos, primeiro verso, rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra, na verdade, é uma exortação. Nosso tradutor colocou rogo-vos, mas o apóstolo está exortando, exorto-vos, cobro isso de vocês, exijo isso de vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo. Tem uma versão de Bíblia muito boa, e ela traduz esse não sede conformados com, não vos amoldeis aos esquemas deste mundo, que a palavra grega aqui é esquematismo, quer dizer, não entra no esquema que o mundo está propondo, não cai nessa. Exorto-vos, diz Paulo, não entre nos esquemas deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra entendimento também remete à mente, a faculdades mentais. Então quer dizer, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos experimentar a vontade de Deus nessa conversão da mente também, com a renovação dessa mente aqui que o Senhor nos deu, porque essa mente agora aqui é a mente de Cristo. Cada mente aí também é a mente de Cristo, é uma mente renovada pelo Senhor. E nós temos que permitir que o Senhor treine essa mente para servi-lo por completo, servi-lo totalmente. Louvado seja o Senhor. É evidente que a nossa fé chega num ponto em que ela transcende qualquer razão. Abraão é chamado o pai da fé. Como é que Abraão cria? Abraão cria em esperança contra toda esperança. Chega um momento que não dá para explicar o porquê, mas dá para explicar como. Dá para explicar Cristo, o sacrifício do Senhor, a obra da redenção. Eu não posso explicar como minha fé age dessa maneira, nessa determinada circunstância, mas eu sei que a fonte dessa fé é Cristo. Então eu posso explicar a obra do Senhor, a cruz do Calvário, a redenção dos pecados. Sempre vai haver uma maneira da gente expressar essa fé. Existem questões
metafísicas, transcendentais, que até podem ser colocadas, mas não sei se seriam adequadas, mas essa mesma experiência que nós temos com o Senhor, aquilo que cada um tem e sabe como é, mesmo essa experiência íntima, pessoal, a presença do Deus Altíssimo, aquela experiência que faz a gente cair de joelhos, que nos leva às lágrimas, aquelas lágrimas gostosas, né? O Senhor nos limpa. É tão bom ser quebrantado pelo Senhor, né? Delícia. Essa experiência, quando questionada, também pode ser respondida, também pode ser explicada. Existem formas de fazê-lo, existem formas de defender a nossa fé. Existe um filósofo americano, ele se diz assim, filósofo protestante, ortodoxo, reformado, chama Alvin Plantinga. Alguém já ouviu falar de Alvin Plantinga? É uma pena, não tem nada em português dele, nada. Ele é o mais importante filósofo cristão da atualidade. É difícil um cristão ser respeitado dentro dos meios acadêmicos, seculares, mas esse homem é respeitado. Alvin Plantinga. E quando ele foi questionado sobre isso, sobre essa experiência íntima, como é que essa experiência você diz que não dá para explicar, que é você com Deus, como é que eu entendo o negócio deles? Realmente não tinha como ele explicar essa experiência, só quem a tem sabe como é. Mas ele pôde colocar a coisa de maneira tal que o acusador, aquele que o questionava, ficou sem argumentos. Ele usou a seguinte ilustração. Ele falou: imagine um homem que chega na sua casa, se depara com uma cena terrível, trágica. Lá jaz a sua esposa assassinada. Aquele homem entra, corre até o corpo da sua esposa, saber se ainda havia vida ali, e imediatamente chega a polícia e prende aquele homem. E aquele homem vai a julgamento. E a perícia policial e o promotor de justiça tem todas as provas que mostram que foi ele. Ele é o assassino. Temos as provas aqui, as evidências forenses para mostrar que ele é o criminoso, ele é o culpado. E aquele homem vai a julgamento, as evidências são colocadas, as provas são colocadas, o promotor faz seu trabalho e os jurados unanimemente dizem: ele é culpado. Mas ele sabe que é inocente. Nada vai mudar o convencimento que ele tem. Ele foi julgado e condenado como culpado, mas ele sabe que é inocente. Essa é a nossa experiência com o Senhor. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Todas as provas podem falar o contrário, mas eu sei que tem. Eu conheço o Senhor, sei quem tem crido. Glória a Deus. E uma vez que os textos bíblicos nos exortam, irmãos, eu vou repetir: isso não está aquém da capacidade de ninguém. O Senhor mesmo é que Ele capacita. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas nele somos mais que vencedores. Nele flui a vida, dele vem tudo aquilo que nos impede. O Senhor nunca nos dá um encargo sem prover também os meios para cumpri-lo. Mas isso também vai requerer uma resposta da nossa parte. Eu contei um pouco com os irmãos, assim, rapidamente, a minha experiência de conversão. Então eu digo: eu não teria crido se o Senhor não tivesse me buscado. A fé é Deus que dá. Mas a partir do momento que Deus coloca a fé em cada um dos corações, Ele nos torna livres para responder à sua vontade. Ele nos torna livres dos laços do pecado, da morte, do diabo, e nos faz capazes de responder aquilo que Ele nos coloca. Então, quando o Senhor nos coloca esse encargo,
Ele também vai nos capacitar para isso. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe aquilo que podemos ou não podemos fazer. Santo Agostinho orava sempre da seguinte forma: Senhor, me ordena o que tu quiseres, mas me concedes o que tu me ordenares. O Senhor pode ordenar o que o Senhor quiser, mas eu não vou conseguir. Se o Senhor também não me conceder aquilo que o Senhor quer que eu faça. E nessa postura, nessa atitude, nesse engajamento, nós vamos estar preparados para cumprir essa vontade do Senhor aqui. É responsabilidade nossa, irmãos, deixar de apresentar somente opiniões e passar a apresentar razões. Eu não sei como é que é aí fora, mas no Brasil a gente é um povo cheio de opinião, né? Muita opinião, mas razão mesmo, pensada, elaborada, nos falta. Um esclarecimento disso. E nós, cristãos, precisamos passar a ter essa capacidade de ter razões, e não somente opiniões. Os irmãos e irmãs que são incumbidos de uma maneira especial por Deus têm uma outra responsabilidade, claro. Vão ter que ser capazes de fazer apologia e capazes de suprir os irmãos com a capacidade de fazer apologia. Esse é o serviço na casa do Senhor. Mas nós vamos falar agora desse serviço geral que o Senhor nos tem colocado. Fazer a defesa da fé de maneira coerente, de maneira elaborada, de maneira pensada, para responder com mansidão e temor, responder com humildade, com gentileza, com temor a Deus, a todo aquele que nos perguntar a razão da nossa fé, direto e indiretamente, homens e instituições, pessoas ou sociedade. Toda vez que somos instados a responder, precisamos responder ao Senhor. Amém? Irmão, eu vou terminar a introdução e amanhã nós, com a graça de Deus, continuamos vendo na palavra do Senhor, no testemunho dos santos do passado, aquilo que o Senhor nos coloca acerca da apologia. O Senhor seja com todos.